Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre notícia. A notícia é um texto que jornalístico. E qual é a função predominante de uma notícia? Você já se perguntou? É informar os leitores sobre o quê? Sobre os acontecimentos recentes, deixá-los atualizados. Então a notícia, ela não pode ser de ontem, ela tem que ser uma notícia que ela tem um tempo, né? Por isso ela tem que ser o quê? Uma notícia fresca, como a gente fala, uma notícia atual. E aí também o que a gente observa? Na notícia eu não vou ter a opinião das pessoas. Apesar da notícia ser da esfera jornalística, eu diferencio a notícia como texto narrativo, mas o quê? Ela é clara, objetiva, ela não tem a opinião de ninguém, como, por exemplo, um editorial ou um artigo de opinião. O texto notícia, vamos acompanhar. Spotify cria a lista dos podcasts mais ouvidos em cada país. Lista Top Podcasts e Trending Podcasts do Spotify mostram os programas mais populares em 26 países, incluindo o Brasil. Já faz algum tempo que o Spotify dá atenção especial aos podcasts. A partir desta terça-feira, 14, esse tipo de mídia vai ter ainda mais destaque na plataforma. O serviço irá listar os episódios mais ouvidos ou os podcasts populares de cada região. Olhe algumas palavras: podcast, top podcasts, os melhores, né? Então, assim, observe que o termo podcast é novo. E a gente sabe que quem faz um podcast são os podcasters, tá? Então, se você ainda não ouviu um podcast, eu te aconselho a procurar uma plataforma de streaming e ouvir um podcast. Tem vários temas e você pode selecionar. Estrutura da notícia. Você já se perguntou qual é uma estrutura? Tem um modelo a seguir na notícia? Sim. A primeira parte estrutural chama-se manchete ou título. E é por onde o público será atraído para ler essa notícia. Na manchete, nós não temos o ponto final. Então, atente sobre esse detalhe. A linha fina ou subtítulo, o que vem a ser? É uma frase curta e objetiva que deve resumir a ideia da mensagem. Diferentemente da manchete, ela vai instigar o leitor a continuar a ler o texto. Manchete, linha fina. Então, é possível que eu use elementos visuais para isso também. Eu posso chamar a atenção com letras diferentes, com cores diferentes. A estrutura da notícia, ela tem que ser muito bem analisada, porque é a manchete que vai atrair o leitor. É o lead, a linha fina, que vão fazer com que o leitor continue essa leitura. No lead, está aqui um exemplo, na imagem, é o primeiro parágrafo. E nesse primeiro parágrafo, eu vou introduzir o leitor à notícia e expor algumas informações. Por exemplo, quando aconteceu o fato? O que aconteceu? Como aconteceu? Com quem aconteceu? Onde aconteceu? E por que aconteceu? Então, quando eu olho estas informações que devem estar no lead, o que eu observo? Elementos principais com informações. O corpo do texto é o conteúdo da notícia, propriamente dito. Então, ele deve explicar os fatos de maneira como? Descritiva e impessoal. A notícia tem características, sabia? Então, olha só. A temporalidade marcada, então, é aquele inusitado, é aquele inédito. O tamanho da notícia de acordo com o conteúdo, mas deve ser breve, né? Mais profundo seria uma reportagem e mais aprofundado também. Linguagem adequada, clara e objetiva. E, claro, a imparcialidade. Então, você observa aqui as características da notícia. Nesse vídeo, falamos sobre notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.